Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura Municipal de Goianinha, no Rio Grande do Norte, no cargo de fiscal urbanístico. Esse cargo exige um perfil bem específico, domínio de noções técnicas de obras e edificações, capacidade de leitura de projetos e plantas, conhecimento de procedimentos de fiscalização, principalmente, segurança jurídica para aplicar a legislação municipal e federal com base nos princípios da administração pública. Vamos começar pelo bloco técnico de obras, porque muitas questões surgem a partir de etapas construtivas e do que o fiscal deve observar em cada uma delas. Planejamento de obra é a etapa em que se define o que será construído, como será construído, em quanto tempo e com quais recursos. Envolve estudo do terreno, compatibilização de projetos, cronograma, orçamento e logística. Para o fiscal, planejamento aparece na verificação de documentos, alvará de construção, aprovação de projeto, arte ou RRT quando aplicável, licenças e atendimento a normas urbanísticas. Uma obra sem planejamento formal geralmente apresenta riscos de irregularidade, retrabalho e insegurança. Canteiro de obra é a área organizada para apoiar a execução da construção. Deve ter condições de segurança, armazenamento adequado de materiais, circulação, sinalização, controle de acesso e organização para evitar acidentes e impactos ao entorno. Em fiscalização urbanística, o canteiro importa quando a ocupação irregular da via pública, obstrução de passeio, depósito de entulho em local inadequado, ausência de tapumes, risco a pedestres e falta de organização que gere danos ao logradouro. O fiscal deve observar se há invasão de calçada, se há proteção adequada em obra com altura, se há descarte correto de resíduos e se a obra respeita limites do lote. Equipamentos de obra civil incluem ferramentas e máquinas utilizadas para escavação, concretagem, transporte e elevação de materiais. O ponto para a prova não é decorar nomes, mas entender finalidades e riscos. Betoneira, compactadores, andaimes, escoras, guinchos, marteletes, serras e equipamentos de corte exigem atenção em segurança e impactos como ruído e poeira. Em vistoria, o fiscal verifica se o uso de equipamentos está gerando risco ao público, se há obstrução de via, se há danos ao pavimento e se a obra mantém condições mínimas de segurança externa. Plantas e projetos são a base da fiscalização, porque a obra deve seguir o que foi aprovado. Plantas podem ser de situação e localização, planta baixa, cortes, fachadas, cobertura e detalhes. Planta de situação mostra a inserção do lote no bairro e acesso. Planta de locação indica posicionamento da edificação no terreno com recuos. Planta baixa mostra a distribuição dos ambientes. Cortes mostram alturas e níveis. Fachadas mostram aparência externa. Planta de cobertura mostra telhados e calhas. Projetos complementares incluem elétrico, hidrossanitário e drenagem. A prova pode cobrar a noção de escala, legenda, cotas e simbologia. Escala é relação entre medida no desenho e medida real. Cotas são medidas indicadas no projeto e devem ser respeitadas. Legenda explica símbolos. O fiscal precisa conferir se a execução corresponde a recuos, taxa de ocupação, altura permitida, alinhamento, área construída e número de pavimentos conforme legislação local. Locação da obra é a marcação no terreno do que será construído, com eixos, alinhamentos e níveis, definindo onde ficam paredes, pilares e limites da edificação. Se a locação estiver errada, todo o resto sai errado, gerando invasão de recuo, avanço sobre passeio, conflito com muros e, em casos graves, ocupação de área pública. Em vistoria, o fiscal deve observar alinhamento, afastamentos e se a obra está dentro dos limites do lote conforme projeto. Estrutura é o conjunto de elementos que suportam cargas e garantem estabilidade. Fundações, pilares, vigas, lajes e, em alguns sistemas, paredes estruturais. Em fiscalização urbanística, o foco não é cálculo estrutural, mas conformidade com projeto aprovado e segurança pública. Obras com risco iminente, como escoramentos precários, demolições sem proteção e estruturas expostas, exigem atuação imediata conforme procedimentos e legislação, muitas vezes com interdição, notificação e acionamento de órgãos competentes. Fundações são elementos que transferem cargas da edificação para o solo.
Podem ser superficiais, como sapatas e radier, ou profundas, como estacas. Para o fiscal, fundação se relaciona a escavações em divisas, risco de desmoronamento, danos a imóveis vizinhos e interferências em redes públicas. É comum fiscalização por reclamação de vizinhos. O fiscal deve observar se há contenções, se houve rebaixamento de terreno que compromete muros, se há drenagem adequada e se a obra respeita limites e licenças. Alvenaria é o sistema de vedação, ou em alguns casos, estrutural. Envolve tijolos ou blocos e argamassa, com prumo, nível e amarração. Em prova, aparece como etapa depois de estrutura, mas também pode aparecer como verificação de conformidade com projeto, especialmente em aberturas, vãos, janelas e alinhamentos. Alterações de fachada, avanço de áreas e mudanças externas podem exigir aprovação. Revestimentos e pinturas são acabamentos que protegem e dão estética, como chapisco, emboço, reboco, cerâmica, argamassa colante, pisos e rodapés, além de pintura interna e externa. Para o fiscal urbanístico, o acabamento pode se relacionar a padrão de fachada em áreas com regras específicas, manutenção de muros e calçadas, e também a impactos em via pública, como lavagem de materiais e descarte de resíduos. Esquadrias são portas, janelas, portões e elementos de fechamento, com madeira, alumínio, ferro ou PVC. Cobertura envolve telhados, lajes impermeabilizadas, calhas e rufos. Em fiscalização, cobertura e calha se relacionam à drenagem. Água de chuva não deve ser lançada de forma irregular sobre passeio, vizinho ou via pública. Deve ser conduzida adequadamente. Quando a banca cobra galeria de águas pluviais, ela quer que você entenda que drenagem urbana é parte da infraestrutura e que ligações clandestinas, obstruções e lançamentos inadequados causam alagamentos e danos ao patrimônio público. Instalações elétricas, água e esgoto fazem parte dos projetos complementares. Em prova, o fiscal urbanístico normalmente não vai avaliar se a instalação elétrica está correta tecnicamente como um eletricista, mas pode verificar se há conformidade com exigências de ligação, caixas, padrões e se a execução não coloca em risco a coletividade, especialmente em obras expostas e ligações improvisadas. Instalações de água e esgoto se conectam a ligações regulares, caixas de inspeção, destino adequado do esgoto e prevenção de lançamento irregular. A rede de esgoto, quando inexistente, exige soluções como fossas conforme norma e legislação, e isso pode aparecer em contexto de fiscalização conjunta com área ambiental e sanitária. Galeria de águas pluviais é o sistema público de drenagem para conduzir águas de chuva. Obstruções por entulho, areia de obra, ligações indevidas de esgoto na drenagem e lançamento de resíduos são problemas comuns. Em fiscalização, o agente deve verificar se a obra está protegendo bocas de lobo, evitando arraste de sedimentos e não depositando materiais em locais que causem assoreamento e alagamento. Agora a finalidade da fiscalização. Fiscalização urbanística existe para garantir que o uso do solo e as edificações sigam a legislação, preservem o interesse público, a segurança, a salubridade e a acessibilidade, e protejam o patrimônio coletivo como vias, calçadas e praças. Ela também busca evitar irregularidades que gerem conflitos, riscos e degradação urbana, como ocupações em áreas não permitidas, construções sem licença, invasões de área pública, obstruções de passeio e loteamentos clandestinos. Recebimento definitivo de obra é a etapa final em que se verifica se a obra foi executada conforme projeto aprovado e se atende exigências legais e técnicas para ser considerada concluída e apta a uso, inclusive para emissão de documentos como habite-se, quando aplicável no município. O fiscal pode atuar em vistorias finais, verificando se não houve ampliação irregular, se a calçada foi executada conforme norma local, se recuos foram respeitados, se drenagem está adequada e se não há pendências de regularização. O recebimento definitivo tem relação direta com documentação, porque a administração pública precisa garantir que aquilo que autoriza e registra corresponde ao que foi construído. Agora a Lei Federal 6.766/79 e alterações, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Essa lei regula loteamentos e desmembramentos, definindo requisitos, etapas de aprovação e responsabilidades. Em prova, o núcleo é
Loteamento é subdivisão de gleba em lotes com abertura de novas vias e logradouros ou modificação dos existentes. Desmembramento é subdivisão sem abertura de novas vias. Loteamento exige aprovação municipal e registro em cartório, além de infraestrutura mínima conforme legislação e diretrizes locais. A fiscalização de loteamentos é essencial porque loteamento irregular ou clandestino gera falta de infraestrutura, riscos, ocupação de áreas ambientalmente frágeis e prejuízo coletivo. O fiscal deve saber identificar indícios: abertura de ruas sem autorização, venda de lotes sem registro, ausência de drenagem, inexistência de áreas públicas previstas e ocupação de áreas de preservação ou risco. A atuação municipal envolve embargo de obras, notificação, autos e encaminhamentos para órgãos competentes conforme fluxo administrativo. Entrando no bloco de administração pública e princípios que regem a fiscalização. Princípio da legalidade significa que o fiscal só pode agir conforme a lei e os regulamentos. Não existe atuação baseada em vontade pessoal. Publicidade significa que os atos devem ser transparentes, com registros e comunicação adequada, respeitando o sigilo quando houver. Moralidade exige conduta ética, evitando favorecimentos e irregularidades. Impessoalidade significa tratar todos de forma igual, sem perseguição nem benefício. Isonomia reforça a igualdade no tratamento, especialmente em fiscalização de comércio, obras e posturas. Razoabilidade e proporcionalidade são fundamentais para escolher medidas adequadas. Uma medida deve ser necessária e compatível com a gravidade da infração, evitando excessos e omissões. Segurança jurídica exige previsibilidade e coerência da administração, com atos bem fundamentados. Autotutela é a capacidade da administração de rever seus próprios atos quando ilegais ou inconvenientes, dentro de regras. Eficiência exige atuação com qualidade e resultados, evitando burocracia inútil, mas também sem perder formalidade necessária. Legislação ambiental e urbanística se cruzam porque a cidade tem ambiente urbano. Um fiscal urbanístico precisa reconhecer quando uma situação envolve também competência ambiental. Supressão de vegetação, ocupação de EPE urbana, lançamento de efluentes, queima de resíduos, descarte irregular, ruído e poluição. Muitas vezes a atuação será integrada com fiscalização ambiental, sanitária e obras. Em prova, o ponto é entender a necessidade de articulação e encaminhamento correto, sem omissão. Normas técnicas entram como referência para padrões mínimos de segurança e execução, especialmente em calçadas, acessibilidade, drenagem, muros e estruturas. O edital também traz instrumentos de gestão urbana e leis municipais específicas. Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, código de posturas, código de obras, lei de parcelamento do solo municipal e normas para edificações multifamiliares. Você não precisa decorar cada artigo, mas precisa entender o que cada instrumento regula. Plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, orientando o uso do solo, zoneamento, áreas de interesse, diretrizes para mobilidade, habitação, saneamento e proteção ambiental. A lei de uso e ocupação do solo define zonas e o que pode em cada uma. Usos permitidos, recuos, altura, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. O Código de Posturas regula condutas e ordenamento do espaço urbano, como ocupação de passeio, publicidade, horários, ruídos, limpeza e funcionamento de atividades. O Código de Obras define padrões para a construção, licenças, alvarás, requisitos, vistorias e condições mínimas. A Lei de Parcelamento do Solo Municipal complementa a federal, definindo exigências locais e procedimentos. Normas para multifamiliares tratam de padrões de edificações com várias unidades, com exigências específicas de estacionamento, áreas comuns, acessos, circulação e segurança. Vistoria e elaboração de relatórios e pareceres é uma habilidade prática cobrada em concursos. A vistoria deve ter método: identificar demanda, checar endereço e matrícula do imóvel quando possível, verificar documentação, observar e registrar condições e irregularidades, produzir evidências como fotos e croquis, e concluir com enquadramento legal e encaminhamento. Um relatório técnico precisa ser claro, objetivo, com data, local,
descrição, constatações e recomendações. Parecer é uma manifestação técnica que embasa decisão administrativa, como concessão de alvará, interdição, embargo, multa ou regularização. Controle e fiscalização de obras e aplicação de sanções fiscais previstas na legislação exigem conhecimento de medidas administrativas. Em geral, o município pode notificar para adequação, embargar obra irregular, multar, interditar, apreender materiais em casos específicos e determinar demolição de obra irregular quando a legislação permite e o processo administrativo é respeitado. O fiscal não decide sozinho o resultado final. Ele atua na constatação, autuação e instrução, garantindo que o processo tenha elementos suficientes para a decisão. Fiscalização de loteamentos, calçamentos e logradouros públicos envolve garantir que obras públicas e privadas não danifiquem vias, que não haja ocupação irregular de rua e calçada, que haja recomposição de pavimento após intervenções e que o uso do logradouro respeite normas. Fiscalização de calçadas e muros é tema típico. Calçada é espaço público e deve ser desobstruída, acessível e segura. Obstruções ilegais incluem entulho, materiais de obra, degraus irregulares, rampas inadequadas, comércio ocupando passeios sem autorização e estacionamentos improvisados. Muros podem gerar risco quando instáveis, podem invadir alinhamento e podem bloquear drenagem quando mal executados. O fiscal deve atuar para garantir segurança e circulação, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida. Fiscalização da indústria, comércio e prestadores de serviços, preventiva e corretiva, se conecta ao Código de Posturas e à legislação de funcionamento. Preventiva é orientar, verificar licenças, alvarás, condições de fachada, publicidade, uso do passeio, ruído e horários. Corretiva é atuar quando há irregularidade, notificar, autuar e aplicar medidas conforme gravidade. A prova costuma cobrar que a fiscalização deve ser impessoal, baseada em lei, com registros e respeito ao devido processo. Para concluir, o fiscal urbanístico é o agente que transforma planejamento urbano em realidade, garantindo que a cidade funcione com segurança, acessibilidade e ordenamento. Seu trabalho exige leitura de projeto, compreensão das etapas de obra, capacidade de identificar irregularidades e riscos, elaboração de relatórios consistentes e aplicação das sanções previstas em lei, sempre guiado pelos princípios da administração pública. Estude com foco em 3 pilares: o técnico, que é entender a obra, o jurídico, que é conhecer leis e instrumentos de gestão, e o procedimental, que é saber como vistoriar, registrar, autuar e instruir processo. Com isso, você ganha segurança para resolver tanto questões conceituais quanto situações práticas que a banca descreve no enunciado.